Muito bem, gente. Então, vamos continuar. Gente, só para dar uma ciência, a nossa prova está marcada do dia 26. 26. Cai numa segunda-feira. Ok. Muito bem. Nós começamos a falar ontem da remodelagem óssea, né? Falamos aqui do o controle, né, fisiológico da concentração de cálcio. Então, os hormônios envolvidos, né, principalmente na remodelagem, entre eles o paratormônio. Nós temos aí, então, o hormônio paratiroidiano ou simplesmente paratormônio. É secretado em resposta a baixas concentrações de cálcio, né, de cálcio livre, o nosso sangue. Já expliquei isso ontem, né, que as células da paratireoide são sensíveis à concentração de cálcio. Quando o cálcio cai na circulação, essas células se despolarizam e aí liberam o hormônio. Quando o cálcio está alto, leva a um bloqueio, né, um relaxamento das membranas, não liberando o cálcio. E o paratormônio, ele faz a transferência do cálcio lábil, né, do osso para o nosso sangue. É não somente isso, né? Ele aumenta também a absorção de cálcio pelo intestino, por estimular a síntese de calcitriol. Nós comentamos isso ontem, né? Quando o cálcio está baixo, né, o paratormônio, a função dele é manter aí a concentração de cálcio no nosso sangue. Não interessa por onde, não interessa como. Ele quer o cálcio normalizado. Nem que para isso ele precisa estimular a reabsorção óssea, a tirar o cálcio do nosso osso para mandar o nosso sangue. Então, essa é uma das coisas que ele estimula. E ele vai automaticamente também aumentar aí, né, a absorção de cálcio através do intestino. Como que ele faz isso? Ele propriamente, ele não faz, mas ele vai estimular a síntese de calcitriol. O calcitriol, nós comentamos ontem, é a porção ativa da vitamina D, né? Vem lá a vitamina D, a D2 ou a D3, vai para o fígado e no fígado sofre ação enzimática se transformando em calcifediol. E esse calcifediol depois vai até o rim e no rim é transformado em calcitriol. Então, esse calcitriol, a porção ativa da vitamina D, é que vai estimular a absorção de cálcio pelo intestino. E eu comentei com vocês que a reposição de cálcio, né, normalmente é feita associado à vitamina D, porque a vitamina D potencializa essa absorção, né? A vitamina D, ela potencializa a absorção de cálcio. E o paratormônio, também através do calcitriol, aumenta a reabsorção renal de cálcio. Então, você tem um maior aproveitamento renal de cálcio. E, com isso, aumenta a diurese de fosfato. Então, essas são as ações principais aí do paratormônio.
quando em concentrações terapêuticas baixas, possui efeito paradoxal, estimulando os osteoblastos e intensificando a formação óssea. Veja que dado importante esse daqui, gente. Foi descoberto que quando esse paratormônio está em concentrações muito baixas, ele possui um efeito paradoxal. Em vez dele estimular os osteoclastos, estimular a reabsorção óssea, ao contrário, ele intensifica os osteoblastos, intensificando a formação óssea. Tá? Então, hoje é usado, tá? Se usa uma fração desse parato-hormônio, tá? Em doses muito baixas e intermitentes, para o tratamento também e a prevenção de osteoporose. Então, veja como é interessante, né? Então, essas doses baixas, essas doses intermitentes, acabam funcionando de uma forma paradoxal. E é isso que a gente usa hoje. A gente vai ver aí a fração desse hormônio que a gente usa. Então, o hipotálamo, né, mais uma vez, libera o TRH, que estimula a adenohipófise, que libera o TSH e que estimula a tireoide. E a tireoide, entre os hormônios liberado, está a calcitonina. E a calcitonina, né, esse estímulo da liberação dela também sofre um controle pela concentração sérica de cálcio. A concentração sérica que vai estimular a sua liberação. Ao contrário do paratormônio, que é estimulado quando a concentração de cálcio está baixa, aqui no caso, a calcitonina sofre estímulo para a liberação quando a concentração de cálcio estiver alta. E a calcitonina, ela faz o quê? Inibe a reabsorção óssea, diminui a reabsorção de cálcio e fosfato e aumenta a excreção de cálcio que estiver em excesso pelo rim. Então, esse é um controle da calcitonina. Então, é importante sempre que vocês lembrem que o controle da secreção também é dado pelo quê? Pela concentração sérica de cálcio. Ok? Então, o efeito fisiológico da calcitonina: inibição da reabsorção óssea e deposição de cálcio pós-prandial no osso. Então, a calcitonina, ela entra em atividade normalmente após a refeição, quando a sua concentração de cálcio está mais alta, né? Ela tenta fazer um reaproveitamento desse cálcio para ocorrer a deposição no osso. É isso que ela faz. Então, é liberada quando ocorre elevação dos níveis séricos de cálcio e suprimida por hipocalcemia. Então, quando o cálcio cai no sangue, interrompe a liberação dela para ter o quê? Para ter aí a liberação do paratormônio. Então, o paratormônio e calcitonina que acabam aí se autorregulando em relação à concentração de cálcio no sangue. Tudo bem, gente? Até aí? Tudo tranquilo. E aí nós temos alguns tipos de calcitonina, né? A porcina, calcitonina sintética do salmão, a salcatonina, que é a mais utilizada, e a calcitonina sintética humana, tá?
ela é administrada subcutânea e intranasal. Também tem hoje preparações intranasal, que está sendo, parece que está tendo um bom resultado. Efeitos adversos do uso da calcitonina. Pode provocar náusea, vômito, rubor facial, sensação de formigamento nas mãos. Então, isso são efeitos relatados, né? Podem acontecer, mas não são efeitos assim que chega a comprometer o uso da calcitonina. A calcitonina, ela liga-se a um receptor acoplado à proteína G dos osteoclastos e o ativa, com consequente diminuição de sua atividade reabsorvitiva. Então, veja, a calcitonina, ela precisa se ligar a uma proteína G que está nos osteoclastos, ativar esses osteoclastos, mas não uma ativação para aumentar a reabsorção. Ao contrário, uma ativação com consequente inibição de sua atividade reabsorvitiva. Então, a calcitonina, ela faz sobre os osteoclastos uma diminuição de sua atividade, que é a reabsorção, o nosso osso, né? Ela é usada para doença de Paget, osteoporoses e hipercalcemia. A calcitonina de salmão possui maior afinidade ao receptor humano e possui uma meia-vida longa. Pode ocorrer taquifilaxia por dessensibilização. O que é mesmo uma taquifilaxia, gente? Esqueci. Oi? Eu esqueci o que é. É que assim, é que eu lembra. Será que tem alguma coisa a ver com taquicardia? Não, né? Porque taque tem a ver com aceleramento, né? Mas não sei. Pois é. Não. Taquifilaxia, tá? É um termo clínico, é um termo médico que é utilizado para quando o medicamento ele deixa de fazer efeito. Deixa de fazer efeito. Você vem usando o medicamento para uma dada coisa e, de repente, ele para de fazer efeito. Você fala, está ocorrendo uma taquifilaxia, então, perda de efeito. E essa perda de efeito é por dessensibilização dos receptores acoplados à proteína G. Eles dessensibilizam, né? Então, quando você usa a calcitonina de forma crônica. Então, na clínica, a gente usa aí uma artimanha, né, para evitar essa taquifilaxia, para evitar essa dessensibilização. Normalmente é usado assim, você usa a calcitonina de segunda a sexta. Sábado e domingo você interrompe o tratamento. Essa interrupção de 2 dias por semana, tá? Parece que quebra a dessensibilização, inibe a dessensibilização. E aí, então, você evita taquifilaxia, tá? Então, a calcitonina é um fármaco que não pode ser usado todos os dias, de forma contínua, porque ela gera a dessensibilização dos receptores e ela perde o efeito, tá? Perde o efeito. Isso é importante, tá, gente? Por isso, então, que ela é recomendada, né, para o uso de segunda a sexta e você interrompe o final de semana. Tudo bem? Tudo bem.
Muito bem, gente. Aqui, então, a vitamina D, né? Então, nós temos lá a vitamina D que vem da pele, né? Pela ação de raios ultravioleta, né? E onde vai ser sintetizada a vitamina D3, a colicalciferol. Ele vai para o fígado, né? E através do fígado é convertido em calcifediol. Esse calcifediol vai para a circulação, passa pelo rim e é convertido em calcitriol, né? E esse calcitriol, tá, tem ações intracelulares, diferenciação de célula, ativação de osteoblasto, a homeostasia do cálcio e do fosfato. E a concentração de calcitriol no sangue também, através de mecanismos de feedback negativo, tá, inibe a liberação do parato hormônio e inibe a sua própria conversão, tá? Então, aqui por mecanismos de feedback, tá? A diminuição do cálcio no sangue estimula, né, a síntese do parato hormônio, mas o aumento do calcitriol diminui a ação do parato hormônio. Então, a vitamina D, ela mobiliza também, ajuda a mobilizar o cálcio do osso, aumenta a absorção do cálcio e fosfato e diminui a excreção renal de cálcio e fosfato. Então, a vitamina D, na realidade, ela é um pré-hormônio, né? Convertido em diversos metabólitos biologicamente ativos. No caso que a gente já comentou, o ergocalciferol, que é AD2, é um ergosterol de plantas, né? Que vai para o mesmo caminho que a D3. Somente a origem que difere, mas o final é a mesma coisa. Então, tanto a D2 quanto a D3, tá? Também vai para o fígado e do fígado para o rim. A mesma coisa. Então, o calcitriol, que é o que nos interessa, porque é a porção ativa aí, né, da vitamina D. Esse calcitriol, ele estimula a absorção de cálcio, fosfato a nível intestinal, né? E a mobilização do cálcio a partir também do osso. Lembrando, eu friso sempre isso, gente, tá? Que a reposição de cálcio é feito associado à vitamina D. A gente pode ver isso, né, na prática, quem trabalha em drogaria vê muito isso, justamente porque a vitamina D tem o efeito de potencializar a absorção de cálcio. O cálcio, ele tem uma certa dificuldade de ser absorvido. Nós aproveitamos muito pouco do cálcio, né, administrado. E a vitamina D, ela serve de potencializadora para esse aproveitamento, tá? O calcitriol também serve para estimular a maturação dos osteoclastos e uma estimulação indireta de suas atividades. Né, diminui a síntese de colágeno pelos osteoblastos. Seus efeitos é realizado por ação em receptores intracelulares e um efeito no DNA. O calcitriol, tá, ou a vitamina D, em alguns autores, consideram como sendo hormônio, né? Por que hormônio? Justamente por isso, por ter ação em receptores intracelulares, tá? Por ter um efeito a nível de DNA. Então, por isso que é considerado hormônio.
tá? Efeito complexo e não limitado ao osso. Então, nós temos aí um efeito, né, o calcitriol, muito mais complexo, né? Porque ele não é limitado apenas no osso, ele tem outros tipos de efeitos. Deficiência clínica de vitamina D, na qual a mineralização óssea está prejudicada, sua administração restabelece a formação óssea. Então, você veja bem, nós temos que manter uma taxa mínima, né, de vitamina D no nosso organismo. E a gente sabe que, além dessa atividade no osso, nós temos outras atividades, inclusive a imunidade, né? Haja visto agora aí, no caso da Covid, né? Tem muita gente, tem muitos médicos aí recomendando a administração de vitamina D, né? Ela participa desse estado imunológico. Em casos, tá, de pacientes que têm já alguma mineralização óssea é prejudicada, já está aí com uma osteocitopenia, né, com início de osteoporose, e a sua concentração de vitamina D está baixa, à medida que você passa a fazer uma reposição de vitamina D, tá, essa reposição acaba restabelecendo a formação óssea. Isso tem vários dados já, vários trabalhos que confirmam isso. Então, a baixa de vitamina D com a mineralização óssea é diminuída, você fazendo a reposição, você acaba restabelecendo a formação óssea. O calcitriol estimula também a síntese de osteocalcina. É uma proteína ligada ao cálcio, vitamina K é dependente, na matriz óssea. Então, ele estimula essa síntese, tá? Que está ligada ao cálcio, né? Essa proteína, que na matriz óssea. Esse efeito pode ser o responsável por restabelecer a formação óssea na deficiência de vitamina D. Então, não se conhece ainda o mecanismo exato que a deficiência de vitamina D, quando se faz a reposição, é restabelecida, né, a matriz óssea. Eles acreditam, tá, que esse restabelecimento pode ser por causa desse efeito que o calcitriol tem, né, de estimular a síntese de osteocalcina, né, que é a proteína ligada ao cálcio e vitamina K na matriz óssea. Então, se aumenta a síntese de osteocalcina, ela vai procurar mais cálcio, né, para se ligar e vai trazer para a formação óssea. Então, acredita que esse seja o mecanismo responsável pelo restabelecimento na formação óssea. Tudo bem, gente? Tudo certo. Beleza. Muito bem. O cálcio oral. Utilidade tanto terapêutica como profilática, né? Já visto que muitos médicos, né, principalmente os ginecologistas, quando a mulher entra na menopausa, né, alguns já começam a fazer uma reposição aí, profilática, né, de vitamina D e cálcio, né? Como medida preventiva contra a osteoporose, é utilizado cálcio oral, na forma de sal de cálcio.
O citrato de cálcio tem uma absorção mais rápida. O carbonato de cálcio é o mais utilizado, porque tem um menor custo, né? Fosfato de cálcio e lactato e cálcio. Então, esses são os cálcios disponíveis para serem utilizados na reposição. Ok? Estudos clínicos demonstraram que a suplementação de cálcio diminui moderadamente a perda óssea vertebral em mulheres pós-menopausa, em fraturas menos claras. O que quer dizer aqui? Que esse efeito foi evidenciado, né? A diminuição da perda óssea. Mas em caso de fraturas, parece que não está muito bem esclarecido. A gente sabe, né, que após menopausa, com a perda, né, a massa óssea, ocorre o maior número de fraturas, né? Pode ser fratura de vértebras, de cabeça do fêmur, né? Ossos ilíacos, onde são ossos trabeculares, né? Que são os ossos que sofrem mais com a falta de estrógeno. Então, a suplementação de cálcio diminui moderadamente a perda óssea, tá? Nessas mulheres pós-menopausa. Agora, se reduz o número de fraturas, parece que não ficou muito claro isso daí. Então, aqui é apenas um mecanismo, né, que explica aí a ação desses fármacos. Então, a diminuição, o cálcio plasmático, né, secreção e paratormônio das paratireoides. Então, se eu tenho uma diminuição de cálcio, eu vou ter a secreção, o paratormônio. O aumento de cálcio inibe a secreção a paratireoide. A calcitonina, ela age a nível renal, diminuição da excreção de cálcio pelo rim. Conversão do calcifediol pelo fígado em calcitriol, né? O calcitriol aumenta a absorção de cálcio intestinal. A calcitonina também diminui a mobilização do cálcio do osso. Então, tudo isso daqui leva a quê? Leva a um aumento do cálcio no plasma, certo? Que leva à diminuição do paratormônio. Então, é um feedback, né? É um controle constante do cálcio no nosso sangue, através do paratormônio e calcitonina. Tudo bem, gente? Tudo. Estrógenos. O estrógeno, ele mantém a integridade óssea, né? Ele mantém essa estabilidade óssea. E é por isso que as mulheres, até a menopausa, não se preocupam com a atividade óssea, né? Porque ela está protegida pelo estrógeno. O estrógeno, então, mantém a integridade, inibe citocinas, como no caso da IL-4, que recruta osteoclasto. Então, veja, o estrógeno inibe o recrutamento, a ativação dos osteoclastos. Suprime a transcrição,
que codifica o RANQL. Então, suprime a transcrição que codifica o RANQL. Então, promove a apoptose de osteoclasto, inibe a apoptose de osteoblastos e de osteócito. Gente, o que quer dizer aqui quando eu falo que suprime a transcrição que codifica o RANQL? O que o RANQL faz? O que o RANQL faz, gente? Regula a formação de osteoclastos. Eu acho, não tenho certeza. O RANQL, ele está a nível dos osteoblastos, né? E ele precisa se ligar ao RANQ da célula que vai produzir o osteoclasto. Então, se ocorre se suprime essa transcrição de RANQL, você perde o RANQL, você não vai ter a produção de osteoclasto, tá? Então, o estrógeno, ele vai proteger a matriz óssea, inibindo o recrutamento e a formação de osteoclastos, tá? É desse jeito que ele age, através da transcrição e codificação do RANQL. Então, você vai diminuir a função e a quantidade de osteoclasto, certo? Então, e ele gera, então, a apoptose dos osteoclastos. Inibe a apoptose dos osteoblastos e osteócitos. Ou seja, ele tira os osteoclastos e aumenta os osteoblastos, né? E o osteoblasto, então, que é a célula que vai ajudar a formação da matriz óssea. Além disso, o estrógeno, ele se opõe à reabsorção óssea mobilizada pelo paratormônio. Então, ele dificulta, ele não deixa o paratormônio reabsorver o cálcio do osso. Até mesmo porque, para que haja a reabsorção, ele precisa de osteoclasto, né? Para fazer a reabsorção. E o osteoclasto aqui está inibida. Então, por isso que ele não consegue fazer a reabsorção. Por isso que ele se opõe à reabsorção óssea, é mobilizada pelo paratormônio. Agora, quando se entra na menopausa, né, onde a produção, a síntese de estrógeno cai drasticamente, então aí já na falta de estrógeno, quando entra a menopausa, é aí que pode ocorrer, então, a osteoporose. É nesse momento, né, que precisa de uma atenção especial pelos médicos em cima dessa paciente. Porque a redução de estrógeno vai levar automaticamente à proteção, à perda de proteção óssea. Você perde, né, a inibição, vamos supor, de L4, você passa a ter maior recrutamento de osteoclasto, você passa a ter o aumento da transcrição para o RANQL, e aí você passa a ter maior ação, né, dos osteoclastos em relação aos osteoblastos. Então, aí que começa a aparecer as complicações. Daí, então, a necessidade de um acompanhamento clínico, densitometria óssea, né? De tempo em tempo, para fazer esse acompanhamento. E é onde você acaba fazendo a reposição aí de cálcio e vitamina D, para você manter a integridade
do seu osso. Ok? Os glicocorticoides. Concentrações farmacológicas excessivas podem inibir a diferenciação dos osteoblastos e estimular a ação dos osteoclastos. O uso crônico dos glicocorticoides é uma preocupação, tá, dos clínicos, tem que ser uma preocupação nossa também, desses pacientes, porque o uso dos glicocorticoides, você acaba perdendo a formação de uma nova matriz óssea, porque você inibe os osteoblastos e acaba tendo um aumento da reabsorção óssea, porque você estimula a ação dos osteoclastos. Então, há uma inversão, né? Você aumenta a reabsorção e diminui a reposição. Ok? Professor, pode repetir, por favor? Repito, sim. Laurinha, pede para a Jo ver lá a troca de toalhas lá debaixo do caminhão. Estão lá embaixo, por favor. Quando você usa o glicocorticoide, tá? As concentrações elevadas, né, excessivas de corticoide no seu sangue acaba levando a uma inibição da síntese ou da formação de osteoblastos e estimula a ação dos osteoclastos. Ou seja, o corticoide faz um efeito inverso do que nós esperamos. Ou seja, ele estimula mais o osteoclasto, então você vai ter maior reabsorção óssea e diminui os osteoblastos, diminuindo a reposição. Então, acaba prevalecendo a reabsorção. Por isso que o corticoide, ele leva à osteoporose. Ficou mais claro? Não sei. Tudo bem? Obrigada, professor. Então, uma das preocupações, né, do uso clínico, tá, é com relação ao uso de corticoide, é a osteoporose. Ok? Aí, gente, entra o tratamento, né, farmacológico. E no tratamento farmacológico, nós temos aí, né, várias opções. Os bifosfonatos são fármacos que nós utilizamos, né, a clínica. Hoje nós temos alguns tipos deles, né? Uns até considerados mais novos. Nós temos os CERNs. Os CERNs, tá, são fármacos moduladores do receptor de estrógeno, tá? Então, ele vai modular o receptor de estrógeno. Nós temos a vitamina D, a calcitonina, a administração de sais e cálcio, e nós temos hoje novas terapias que já estão utilizadas, já são utilizadas. São principalmente terapias
né, de recombinação. Então, os bifosfonatos. Aminobifosfonatos. Componente amino contendo nitrogênio, piridina e imidazol na cadeia lateral, o que aumenta sua atividade aqui é antirreabsorvitiva, tá? Antirreabsorvitiva. Entre os bifosfonatos, nós temos alendronato, residronato, ibandronato, pamidronato e zoledronato. São esses fármacos que pertencem à classe bifosfonatos. Como que esses fármacos eles agem, né? Qual a forma, qual é o mecanismo deles? Esses fármacos, eles acabam se ligando aos minerais ósseos, né, na matriz óssea, onde ele permanece ativo e não são metabolizados. Então, ele tem a propriedade de entrar na matriz óssea. Ele fica lá na matriz óssea, tá? E são dissociados do mineral ósseo pela ação do ácido liberado pelos osteoclastos. Então, ele fica lá associado ao osso, tá? E ele só vai ser liberado pela ação do osteoclasto, o que facilita também a difusão do fármaco pelas membranas da célula. Então, quando o osteoclasto ele chega lá no osso e ele começa a corroer, o osteoclasto ele libera substâncias, como o caso aqui, ácidas, né, para solubilizar aquele osso, para facilitar a sua reabsorção. Só que lá, naquele osso, eu vou ter o bifosfonato. E pela ação desse ácido, tá, você acaba tendo a liberação do bifosfonato e o osteoclasto acaba fagocitando, englobando o bifosfonato. Então, o bifosfonato acaba atravessando a membrana dele e indo para o interior do osteoclasto. Tá? Então, no processo de resorção óssea, ou reabsorção, que após são excretados, depositados em outra parte do esqueleto, ou internalizado pelos osteoclastos. Então, aqui é o seguinte, o osteoclasto vai lá e começa a corroer. É liberado, né, aquele osso, é liberado o fármaco que está naquele osso. Uma parte desse fármaco acaba sendo internalizado pelos próprio osteoclasto. Vai para dentro dele, atravessa a membrana e vai para dentro dele. Uma outra parte acaba se escapando. E essa parte que escapa acaba indo a nível de esqueleto e acaba, aí então, depositando em outras áreas, tá? Só um minutinho, gente, por favor.
Muito bem, gente. Desculpa aí. Então, entenderam isso? O fármaco que está internalizado está no osso, com a corrosão, ele acaba, parte dele sendo internalizado pelos osteoclastos, atravessa a membrana e vai para dentro dele, e a outra parte acaba escapando, e que acaba sendo depositado em outras áreas do esqueleto. Isso compromete várias funções intracelulares. Isso que eu estou dizendo aqui, a internalização, tá? Quando o osteoclasto, ele fagocita, ele internaliza o bifosfonato, o bifosfonato dentro do osteoclasto, ele vai comprometer algumas funções intracelulares através da inibição da via do mevalonato, levando à apoptose dos osteoclastos. Então, é isso que normalmente acontece, tá? É isso que esses fármacos fazem. Então, na realidade, se você for ver, o bifosfonato, ele não tem, assim, uma ação sobre o osso, né? A ação dele se dá na inibição do osteoclasto. Então, ele promove a apoptose do osteoclasto. E, com isso, então, você vai diminuir a reabsorção óssea. Ok? Os bifosfonatos, eles diminuem a solubilidade da hidroxiapatita, tornando-a mais resistente à reabsorção. Quem é hidroxiapatita? É uma forma do cálcio. É uma forma do cálcio, que ele está ligado a uns minerais também. Isso, hidroxiapatita é uma forma de ligação do cálcio, né? Então, no osso. No osso, tá, o cálcio está na forma de hidroxiapatita. Então, o bifosfonato, ele precisa solubilizar essa substância para dissolvê-la a matriz e pegar o cálcio. Então, o bifosfonato, ele acaba tornando essa hidroxiapatita menos solúvel. Ele acaba dificultando a solubilidade dela. E aí, o osteoclasto vai ter mais dificuldade para fazer o trabalho dele. E quando fizer, vai englobar o bifosfonato e vai acabar morrendo. Né? Os bifosfonatos liberados, a gente já falou disso, são internalizados pelos osteoclastos, inibindo a via de mevalonato, inibindo a GT-pases, promovendo a apoptose do osteoclasto. Então, é isso que eles fazem. Gente, não são todos os bifosfonatos que diminuem a solubilidade, tá? São os bifosfonatos mais novos que contêm nitrogênio, tá? Só os mais novos que contêm nitrogênio. Aqui, ó. Se acumula, então, nos osteoclastos, provocando sua apoptose. Bifosfonatos potentes contendo o nitrogênio, né, como alendronato e bandronato, interferem na formação das bordas escovadas, local de ligação dos osteoclastos, prevenindo a sua reabsorção. Deixa eu ver qual que é aqui, 27, vou voltar aqui atrás, só para mostrar aqui. Aqui, ó. Os osteoclastos,
né, para que eles façam a reabsorção óssea, eles criam essas bordas escovadas. São essas bordas que fazem a reabsorção. Aqui, ó, bifosfonatos inibindo essas bordas escovadas, tá? Então, esses bifosfonatos mais novos, contendo o nitrogênio, inibe essas bordas, a formação dessas bordas, né? Dificultando a reabsorção e deixando essa matriz óssea menos solúvel pela ação dos ácidos emitidos pelos osteoclastos, tá? Então, quando eu falei lá atrás, inibindo as bordas escovadas, são essas bordas aqui, ok? Muito bem. São utilizados no tratamento da osteoporose, da hipercalcemia dos processos malignos e na doença de Paget. Alendronato, residronato e bandronato são aprovados para o tratamento e prevenção da osteoporose. O pamidronato e o zoledronato foram aprovados para o tratamento da hipercalcemia de processos malignos. E eles podem ser administrados por via intravascular. Osteonecrose de mandíbula. Isso aqui precisa tomar muito cuidado no uso desses fármacos. Tem que fazer um acompanhamento, tá? Na utilização desses dois fármacos. Esses fármacos são administrados por via oral e parenteral, né? E sua excreção se dá principalmente a nível renal. Cerca de 50% de uma dose acumula-se em locais de mineralização óssea, por meses ou até anos. Então, ele fica lá, tá, acumulado nos ossos, que é o local de ação dele, né? Tem uma recomendação, gente, tomar em jejum. Tomar em jejum, tá, para ter um melhor aproveitamento, e aqui vem uma recomendação. O paciente, pede-se, né, que o paciente toma em jejum e o paciente permaneça em pé por meia hora. Esse em pé não é literalmente em pé, o paciente não pode deitar. Por que não pode? Porque esses fármacos estimulam muito o refluxo gastroesofágico, tá? Tanto que a restrição de uso é para pacientes com doença, o TGI superior ativa, refluxo, úlceras, tá? Então, recomenda-se, tá? Recomenda-se, tá, que você faça o uso, você tome ele em jejum e permaneça em pé, tá? Para não ter o estímulo de refluxo. Ok? Alguns efeitos indesejáveis deles: distúrbios gastrointestinais, pode provocar uma dor óssea pelo acúmulo desses fármacos, febre discreta e dor, principalmente quando se usa o amidronato. Toxicidade renal pode ser alcançada pelo zoledronato. Então, existe precisa de algum acompanhamento quando se usam esses fármacos, né? Um acompanhamento clínico para avaliar as funções. Ok? E eu acho que eu já falei demais por hoje. Eu falo muito, né? E ninguém fala nada. A aula voa.
Daqui a pouco eu já acabei o conteúdo todo. Perguntas?